Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um programa e sempre trazendo as personalidades da nossa cidade, pessoas que prestaram relevantes serviços à nossa Florianópolis e histórias que vão ser guardadas para sempre aqui no nosso estúdio, no nosso arquivo. E hoje recebendo uma grande mulher com serviços importantes prestados à sociedade, ela que passou pelo movimento Bandeirante, foi fundadora do GAPA, né, com grande atuação também na política, no Lar Recanto do Carinho e na parte final aí dos seus últimos 25 anos de vida, um trabalho social muito bem desenvolvido no Avaí Futebol Clube. Estamos falando de Nesi Brina Furlani, 87 anos, com a saúde em dia, muito lúcida, com muita vontade de viver. E eu que conheço muito bem a história da senhora, primeiro agradecer pela sua presença aqui no programa Café e Prosa, no estúdio da TV Câmara. Seja bem-vinda, dona Nesi. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Vamos bater um papo aqui que a gente já se dá há tantos anos, né? Nós temos bastante história para relembrar aí. Vamos... É verdade, dona Nesi. A senhora, com 87 anos, pode-se dizer uma pessoa realizada por tudo que fez? Olha, eu não me arrependo de nada. Isso não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz com muita vontade, com muito amor eu fiz mesmo. E me dei bem em todas as coisas que eu me meti, em todas o que eu trabalhei, eu sempre me dei muito bem. Não sei se estou bem realizada ainda, porque a gente, quando está viva ainda, na minha idade, a gente sempre tem alguma coisa para fazer. Eu gosto muito de viajar, agora eu tenho filhas também que estão se aposentando, então tem mais possibilidade de fazer as minhas vontades. Então eu estou querendo viajar de vez em quando, fazer uma viagem boa para fora do Brasil ou dentro do Brasil mesmo. Eu acho que isso aí faz parte de mais um pouco de realização. As viagens estão aqui anotadas para a gente ouvir da senhora o que a senhora já presenciou nesse gigante mundo. Dona Nesi, a senhora nasceu em Palhoça, né? Lá nos anos 40, né? 40 ou 30? 1937. 37, exatamente. Nos anos 30, em Palhoça, uma cidade menor, embora seja grande territorialmente, e também muito importante para a nossa região, no âmbito político. A senhora que teve na sua vida o seu tio, que foi governador do estado de 48 a 50, substituindo o então governador Aderbal Ramos da Silva. Como é que foi essa infância em Palhoça, a senhora que vem de uma família tradicional do Líbano, que é a família Boabide? Olha, eu adorei a minha vida que eu passei lá, eu gostei demais, porque Palhoça era uma cidade pequena, e todo mundo se conhecia, aquela praça ali, a gente tinha várias amigas, os que moravam em volta, a gente conhecia todos. A gente teve assim uma vida muito boa ali. Inclusive, eu tive uma avó que morou ali perto. Ela não era bem minha avó, ela era tida como avó, também uma libanesa que estava ali. E a gente teve uma vida muito simples, como é o quibe feito em pilão, que até hoje eu me lembro ainda daquilo, né? Sim. Mas foram muito bons anos que eu passei na Palhoça. A minha infância todinha, começo da minha infância todo foi lá. E a senhora nasceu em casa, né? Nasci em casa. Naquela época, para chegar de lá até numa maternidade no centro, não tinha como. A criança nascia antes, não nascia na terra mesmo, na cidade, na casa mesmo que a gente morava. Era muito rural Palhoça naquele tempo? Olha, era muito rural, não tinha nada, tinha muito pasto, tinha muita grama ali perto da igreja. A gente morava numa casa que ficava no lado da igreja. Aquilo tudo era um monte de terra vazia, né? Se tu vê Palhoça agora, se eu te contar o que ela era antes, tu não vais acreditar, porque a mudança dela foi muito grande e muito sem estrutura. Aquela Palhoça cresceu. Agora eu vou lá e eu já não conheço mais nada, não conheço mais ninguém, já não sei mais onde é que eu ando, porque modificaram tudo, até o jeito da praça lá no centro já modificaram. Mas Palhoça, na época que eu morei lá, que a gente nasceu e foi criada, aquilo lá para a gente era uma maravilha para criança, né? Tu imagina uma vastidão daquela, a gente brincando, tendo toda aquela gramado, aquelas coisas para brincar. Agora, hoje, já não
já não agrada mais. Palhoça, se eu tivesse a oportunidade de morar lá, eu já não iria mais. A senhora se adaptou Se bem. bem que eu tenho muito orgulho, sabe, de ter nascido. Quando alguém pergunta para mim onde é que eu nasci, eu digo, nasci na Palhoça. Eles dizem, todo mundo pensa que eu nasci em Florianópolis, mas não foi, eu nasci na Palhoça. Na verdade, a senhora até merece ser congratulada como cidadã palhocense. Como cidadã palhocense, isso aí. Vamos ver se a gente consegue prospectar isso. É importante reconhecer. Dona Esi, e a infância, as amigas, o que a senhora se lembra, as brincadeiras, enfim, os anos 30, né, nos trouxeram aqui na cidade, né, experiências diferentes do tempo de hoje, né? Sim. Muita brincadeira lúdica, uma proximidade muito grande entre os vizinhos, né? O que a senhora se recorda, já que essa memória da senhora está muito boa? A gente gostaria de ouvir isso. Nem sempre. Mas, Andrei, é o seguinte, eu me lembro a turma infantil, que eu estava no meio daquela época, a gente tinha muito lugar para brincar, agora só tem uma coisa, nós brincávamos mesmo, era com o que a gente tinha. A gente brincava, era de bola, de subir naquelas árvores que tinha lá. Eu tenho uma irmã que ela sempre foi muito fácil de lidar com trabalhos manuais. Ela pegava aquelas folhas, fazia colar para a gente, fazia guirlanda, aquela coisa toda. Não era que nem hoje. Que todo mundo tem tanto brinquedo que eles não sabem nem o que é que vão fazer. Na nossa época, a gente brincava com o que tinha na rua. A gente jogava bola, andava de tamanco. Para sapato, nem pensar. Só em Natal e aniversário. Mas era tudo uma maravilha, a gente era feliz, porque nós tínhamos muito espaço para brincar. E a gente aprendia muita coisa só nas brincadeiras. Esse negócio de brinquedo, como é hoje, a gente nem sabia que existia, que iria existir algum dia, né? Mas foram anos maravilhosos que eu passei, tanto que quando chegou na hora de eu vir embora para poder estudar aqui em Florianópolis, eu não queria sair da Palhoça. Eu vim porque minha mãe veio e obrigou, então, os filhos a virem com ela, né? Aí é que a gente veio, mas por mim eu tinha ficado lá até crescer. A dona Hilda Boabay de Brina. Hilda Boabay de Brina. E o seu pai era o Pedro Brina. Pedro Brina. Isso. Né? Deles nasceram a Nesi... A Sada, a Lurdete e o Antônio, o único homem deles. A Sada já é um nome Sada, árabe, né? é. Árabe, né? É, árabe, é. 4 filhos. 4 filhos. Quem é vivo ainda, só a senhora? Todos eles. Todos eles? Todos eles. A minha irmã, a mais velha, a Sada, fez 90 anos no ano passado. A Sada é aquela que morava no Ribeirão deles, né? Mora ainda. Mora ainda, né? É. Isso. E aí a sua mãe, a dona Hilda, veio lecionar na capital. Na capital. No Instituto Estadual de Educação, que é um grande colégio, continua sendo. Continua sendo. Na época, ela foi uma grande professora, ela era muito habilidosa também em trabalhos manuais e ela fazia de tudo que podia imaginar como trabalho manual, minha mãe fazia. Bom, e aí a senhora tem relevantes serviços prestados, né? Participando do Movimento Bandeirante, do MDB Mulher. Como é que é? E também o GAPA, nós vamos chegar lá Recanto Carim, do Havaí, nós temos que destinar bons minutos aqui da entrevista, mas esse envolvimento com a política veio desde cedo, né? Porque José Boabay, de governador, à época PSD, a política começou dentro de casa, na vida da senhora? A minha mãe era como hoje a gente pode dizer, a fã. Na verdade, era apaixonada pelo Aderbal Ramos da Silva, minha mãe. Então, eles eram tudo do PSD, porque o meu tio era do PSD, junto com o Aderbal, aquilo ali era uma tradição. E eles... eu comecei a crescer ali, naquele meio. A minha mãe era politiqueira, o meu pai não era, mas a minha mãe era metida em política. E eu comecei a crescer vendo aquilo ali. Então, um dia chegou uma época que eu comecei a votar. E quando eu votei, eu resolvi escolher o meu partido. Naquela época estava surgindo o PMDB como Partido do Povo, Partido Liberal, partido que era muito comunitário, as pessoas se uniam muito para fazer, e eu resolvi ir para o PMDB. Eu fui a única da minha casa. E eu fui a única da minha casa que fiquei sendo uma militante política. As minhas irmãs, nenhuma delas se meteram, mas parece até que eu ocupei o lugar da minha mãe. A minha mãe, com o tempo saiu, eu fiquei mais no PMDB. Ou seja, a política estava no sangue. Estava no sangue, mas só que eu não quis o partido dos meus pais, da minha mãe, que eles aprovaram, não. E
Que amizades na política a senhora fez? Que mulheres conviveram com a senhora nessa estada aí no MDB Mulher, enfim? Na época que eu fui do PMDB Mulher, sabe, Vandrei? O PMDB era outro partido, tá? Era o partido do Ulisses Guimarães, de grandes políticos que tu não vias os escândalos que tem hoje. Qualquer um político que cresça, que vai eleito, né? Então eu convivi com muito político. Eu tenho hoje uma grande amizade com Edson Andrino, ainda tenho. Eu trabalhei com o Paulo Afonso na Secretaria da Fazenda, eu trabalhei no gabinete dele. O Paulo Afonso, as pessoas, eu acho que talvez não conheçam tanto, mas para mim o Paulo Afonso era um gênio em matéria de inteligência. Ele era muito inteligente. E até casos assim que as pessoas da Fazenda acompanhavam em alguma viagem, contavam que ele chegava, ele dominava os assuntos, ele era tranquilo para conversar, para fazer as coisas. Ele é uma pessoa que eu tenho muita admiração, é o Paulo Afonso. Mas eu tive aquela época daquele PMDB, de Pedro Ivo, de Andrino, vários, até alguns já morreram, outro dia ainda morreu um e tudo. Eu me dava com todos eles, porque parece que naquela época os partidos se uniam mais. Sim. A gente ia fazer reunião, aí todo mundo ia. O pessoal que estava no partido, que gostava de escutar, a gente ia, nem que fosse para brigar. Mas a gente participava. Hoje em dia eu não vejo mais isso. Os partidos hoje parece que é cada um por si e Deus por todos. Hoje em dia vota-se na pessoa, na né? pessoa, não na sigla. São poucos que ainda votam na legenda e ainda acreditam num partido político, né? Mas eu acho também que naquela época tinha candidato melhor, assim, candidatos mais sérios, sabe? Sim. Que levavam a política a sério mesmo. E as mulheres que conviveram com a senhora na política? Que lembranças? Eu tenho muitas lembranças, mas eu tenho determinadas coisas que eu não me lembro bem, tá? Mas ela foi uma mulher de um presidente, de um governador que nós tivemos aqui, que eu me dava muito bem com ela, eu não me lembro o nome dela agora. Mas uma pessoa que eu tive muito grande admiração, que quando ela se candidatou a deputada federal em 88 para fazer como é? A Constituição, a Anita Pires. E, infelizmente, ela não foi eleita, porque ela seria uma grande constituinte para trabalhar com a mulher. Eu me lembro até naquela época que eu fazia por minha conta, eu convocava a mulher do PMDB, o que não fosse de PMDB, eu fazia lanches, e ela ia, eu convidava, ela ia, e discursava e falava aquela coisa toda. Foi uma grande decepção ela não ter sido eleita e eleger um monte de porcaria depois, né? Mas ficou uma lembrança boa. Ficou uma lembrança boa. A Anita Pires era uma pessoa maravilhosa. Ela é ainda, né? Ela é uma pessoa maravilhosa. Não sei se ela está metida ainda em política. Acredito que não. Está afastada. Está afastada, porque eu nunca mais vi. E naquela época, aquelas pessoas do PMDB mesmo, que eram políticos sérios, que a gente não trabalhava só para eleger, a gente trabalhava também para conseguir coisas para os outros. Eu tenho uma grande amiga minha, a Lenira, que eu e ela saía na rua a vida inteira falando com um candidato, pedindo voto, pedindo crianças em escola, que a gente queria botar tantas crianças no instituto. Até um moço, um dia que veio para nós pedir que ele tinha perdido a metade da perna, pediu uma perna mecânica, eu e ela trabalhamos uma posição para conseguir cadeira de roda, mas tudo que era possível para ajudar. A nossa política, a gente gostava da política, gostávamos de participar com essa gente, votar e tudo, mas também a gente fez a política para poder ajudar as pessoas, não só para ficar pedindo voto a vida inteira. Eu acho que a marca da senhora, envolvendo todas as áreas que a senhora atuou, envolve justamente isso, ajudar as pessoas, seja no futebol, toda a vida eu fiz política, isso. Né, nas ações sociais. Eu acho que a senhora deixou esse grande legado, né? E continua ajudando, que eu conheço muito bem a senhora. Sim. A senhora ajuda todo mundo que vai lá bater na sua porta, né? Ô, dona Nesi, inclusive a dona Lenira é uma grande liderança, conheço bem lá do Morro do Céu, e fez grandes trabalhos também, né, no âmbito político e social. Como é que entrou na vida da senhora o Movimento Bandeirante? Pois agora, o Movimento Bandeirante, eu nunca ouvi falar no Movimento Bandeirante aqui em Florianópolis. Um dia eu tive uma filha,
a Jimena Furlani, que chegou lá em casa e disse assim, eu vou ser bandeirante. Aí eu digo, como vai ser bandeirante? O que é isso, bandeirante? Aí ela tentou me explicar, eu digo, não, vou lá ver, né? Porque é filha, não vou largar assim, sem mais nem menos, para ser verificar uma coisa que eu não conheço, né? Aí eu fui ver o movimento bandeirante, o que é que era. Olha, Vandrei, eu gostei tanto, aquilo lá é uma coisa tão boa para jovem, pelo menos foi, porque agora o jovem só vive com celular na mão, que parece um maluco, um desatinado, vive metido em tudo, em computador, ele não quer mais nada natural. Mas o movimento bandeirante, nós ajudamos tantas crianças que até hoje eu tenho mães que agora já estão quase com a minha idade, elas chegam perto de mim e dizem que eu sou a segunda mãe das filhas dela. De tanto que a gente ajuda. Tu não tens noção que era o movimento bandeirante, um movimento de educação informal, sabes? Mas nós ganhamos prêmios da Federação Bandeirante do Brasil, de monte. O meu time mesmo, que era o Grupo B2, eu ganhei um prêmio, uma gincana, uma vez nacional. Eu cheguei a ganhar de São Paulo, coisa inédita. Nunca ninguém ganhava daquelas meninas lá. A minha turma aqui ganhou o prêmio e nós vamos passar 10 dias na Federação das Bandeirantes, que a gente tem sede lá no Rio de Janeiro. Nós vamos passar 10 dias lá, à vontade, de graça, passeando, brincando. Tudo. O movimento bandeirante foi uma coisa maravilhosa. Depois, vou te dizer, eu também sempre fui muito de gostar dessas coisas ao ar livre. O movimento bandeirante era acampamento, era acantonamento, era passeio. Nós tínhamos um projeto que era resolvemos vender rosas no Dia das Mães para arrecadar dinheiro, para pagar até para aquelas meninas que não tinham possibilidade, porque a gente tinha uma mensalidade para pagar, a gente arrecadava dinheiro e ajudava elas. Aquela campanha das rosas, tu não tens noção o que era aquilo aqui em Florianópolis. A gente fazia aqui na Praça 15, em frente à Catedral. As nossas rosas nós íamos buscar em Biguaçu. O Queires, o Ronaldo Queires, que é um amor até hoje, que cedia a Kombi para a gente ir lá buscar as rosas e trazer para vender aqui. Que participação bacana, né? Não, um trabalho maravilhoso com as meninas, sabe? E elas adoravam. Ô, dona Anísia, a senhora abandonou a tinta do cabelo, né? Abandonei. Depois da pandemia, eu resolvi abandonar. Fiquei 2 anos dentro de casa sem sair 1 minuto para lugar nenhum, só embaixo do meu prédio. Aí eu digo, sabe o que? Chega de pintura. Porque a gente sabe que a senhora é uma mulher vaidosa. Já deu, Cuidando sempre da beleza. Mas dá pra pentear os cabelos de vez em quando. A pandemia foi difícil, dona Anísia? Foi difícil para mim, até que não, né, Vanderlei? Porque as minhas filhas, elas resolveram vamos dizer assim, me fechar com as coisas todas. Proteger. E elas faziam tudo para mim. Tudo que eu queria, só telefonava. Elas compravam, traziam em casa, faziam comida, mandavam para mim, para eu não precisar cozinhar. E o médico até hoje, né? Tanto que tu vê que até hoje eu ando com uma filha. Agora foi a Jimena, porque a Jimena está aqui no estúdio acompanhando. Ela, Jimena. A Jamira, que é professora. Professora, também, né? Tá fazendo. E a Jerusa, né? A Jerusa. Além do Ricardo, que mora nos Estados Unidos. E as outras duas, como trabalham ainda, né? A Jamira ainda está fazendo doutorado por luxo, né? Que é uma luta de estudo. Então, sobrou para a Jimena. Aí é assim, tem uma filha que me leva no médico, tem uma filha que me leva em lugares para eu, quando eu preciso, se preciso ajeitar com alguém, elas me levam. Então, cada filha tem uma, para não ficar pesado para elas também. Legal. A senhora, eu vou falar ainda das outras atuações da senhora, o Havaí é um capítulo à parte, né? Maior. Mas eu digo assim, além das outras atividades, dos serviços todos que a senhora prestou, como é que foi a dona Nesi com tanta bandeira a defender, tanta atividade a desenvolver e ter que cuidar dos filhos, depois dos netos, né? A Nesi, mãe, avó, paralelamente às atividades. É tudo muito corrido, né? Tudo muito corrido, mas eu vou te dizer uma coisa, Vandrei. Eu não fui mulher para ficar dentro de casa, não, tá? Eu acho que eu eduquei bem meus filhos, porque eles nunca me deram grandes trabalhos, nunca tiveram acidentes, nunca tiveram brigas, nunca me perturbaram, sabe? Sei. Eles ficavam em casa, eles faziam as coisas dele, todos eles tiraram faculdade e todos eles foram bem de vida.
e não precisei ficar agarrada em cima deles a puxar cabelo de ninguém a vida inteira, tá? Então, eu não sou mulher de ficar dentro de casa, eu sou mulher de andar na rua mesmo. De produzir. De produzir fora dali. Agora a senhora está mais calma, né? Agora eu estou tranquila. Agora eu me apossentei de tudo. De tudo? De tudo. Agora é só ir ao jogo do Avaí. Ir ao jogo do Avaí, de vez em quando, se eu quero ir no lugar, elas me levam. Eu telefono, olha, estou com vontade de ir em tal lugar, aí elas vêm me buscar. A Jimena, de vez em quando, a Jimena é metida num negócio de carrinho de Hot Wheels e de vez em quando no shopping eles fazem exposição. Aí ela vai, porque ela também faz parte de não sei do que lá. Então ela me chama, eu vou junto com ela. Hoje é só distração e não Só distração, só passeio. Vasco, a senhora acompanha ainda? Ai, o Vasco, desgraçado. Perdi logo para o Fluminense. Eu queria ter dinheiro para contratar o técnico do Fluminense para o Avaí, sabe? Isso é que eu queria. Um dia, quem sabe, né? Não sei. Avaí deixa para daqui a pouco. O Carnaval, a senhora tem lembranças do Carnaval? Eu fui uma grande carnavalesca, eu era sou torcedora da Copa Lorde. Me lembro do Avevu, quando o Carnaval dava volta na Praça 15, a minha filha mais velha, Jerusa, ela ficou esperando para nascer comigo, trepada ali numa pedra onde hoje é o Banco do Brasil. Sim. Eu digo, não sai daqui enquanto que a Copa Lorde não passar. Aí fiquei esperando, quando saí dali, fui direto na maternidade e ganhar minha filha. A senhora grávida? Não disse nada para ninguém. Provavelmente nos anos 50, é isso? Ela está com 60 anos agora. Mas eu saí em bloco de carnaval, aquela escola de samba lá do Estreito fez, que homenageou o Avaí o Figueirense, e credo, consegui um monte de gente, enchemos aquela ala de havaiano, nós saímos de lá, tenho fotos e tudo. A única coisa que eu me arrependo até hoje é não ter saído na escola de samba do Avaí. Naquela época, que ela desfilou, essa última agora. Me arrependi, até tu me convidasse, tu me falasse, mas eu, infelizmente, naquela época, não sei, aconteceu alguma coisa que eu não podia, mas me arrependi, mas depois eu vi no aniversário do Avaí, ela tocando lá, que, por sinal, um cara que tocava lá foi era enfermeiro do meu marido na época que ele era vivo, ele era da escola também. Ah, legal. Aquilo lá estava muito lindo. Tinha também as grandes sociedades, né? As grandes sociedades. Eu só tive, eu tenho uma irmã que ela também gosta, né? Que ela vai comigo. Nós só tivemos, sempre tive vontade de assistir uma escola de samba no Rio de Janeiro. Sei. A gente nunca foi. Não sei se vai dar tempo da gente ir, porque a gente também agora está com muita idade para se arriscar, se meter lá naqueles arquibancadas, aquelas coisas. Tive vontade de ver o preço de um camarote, mas não sei se é possível, porque eu acho que os camarotes lá são enormes, né? E daí vai todo mundo, não é tranquilo que nem aqui que tu pega, vai com a tua família, aquela coisa toda, né? Mas é tranquilo, depois eu passo umas orientações para você. Eu sei que tu és fanático lá, tu és o dono daquilo lá. Não, dono não. Eu estou sabendo. Eu participo. Ô, dona Nesia, aí, qual era a grande sociedade que a senhora gostava? Tenentes do Diabo ou Granadeiros da Ilha? Tem Granadeiros da Ilha? Eu saí neles. Eu saí no carro, quando eu era nova. Eu devia ter uns 15, 17 anos, porque na minha frente da minha casa, onde eu morava, na General Bittencourt, tinha uma família que eles eram metidos na diretoria do Granadeiros. Aí a gente se dava sempre com as filhas. Um dia ela me convidou, tu queres sair no carro dos Granadeiros? Eu digo, vou. Aí eu fui vestida de sereia, mas eu tive que ficar deitada assim meio de lado, porque o rabo da sereia vinha aqui e eu tinha que ficar... Olha, quando saí dali eu estava descadeirada, tá? Eu era nova. Mas eu saí. Legal. E o Remo? Qual que era o clube da senhora? O Remo Estílio Luz, né? O Aldo Luz. O Aldo Luz. O Aldo Luz. Inclusive, meus primos foram grandes remadores dele. Né? Do Aldo Luz. A família Boabade ali, o Osman, o Calil, aquela raça toda, eles foram grandes. Eu me lembro, a gente ia lá eles remavam lá na beira-mar, né? Quando era tudo calminho, tranquilo, a gente ia lá. No aterro, né? No aterro lá, a gente ia lá e eles estavam fazendo E clube social? Eu era do 12, Clube 12 de Agosto. 12 de Agosto. Boas lembranças também. Boas lembranças. Foi onde eu debutei, né? O meu padrinho, por sinal, foi o Aderbal Ramos da Silva, tá? Foi? Foi. Eu tenho fotografia lá com ele e tudo. Isso aí deve ter sido lá por 50 e poucos. O Clube 12 de Agosto já foi uma coisa enorme, né?
Uma Sim. coisa maravilhosa. Não sei por que está daquele jeito, quem é que manda, quem é que é dono, eu não sei de nada daquilo lá. O clube foi fundado em 1872. É. Né? Tem muita história, né? Muita história. Muita história. Credo, São aquele, 152 anos. aquelas desfiles de bloco de carnaval, de fantasia. Baile municipal. Municipal, vinha aquela gente de fora do Rio, aqueles famosos, né? Para desfilar aqui e tudo. Eu não sei por que o 12 teve uma decadência tão grande desse jeito, né? Mas está vivo. Está vivo, mas está paradão lá, né? Está vivo, está vivo. Está tentando sobreviver É. ao tempo, ao progresso. Progresso, né? E o GAPA? Como é que foi a história do GAPA? Senhora fundadora do GAPA. Pois agora, eu, na verdade, fundadora, eu cheguei logo depois, né? Que a Helena fundou, eu fui. A Helena, eu conheci a Helena, assim, de andar, de passear, como é, reunião comunitária, aquelas coisas todas, eu conheci a Helena. Aí ela fundou o GAPA, me convidou para ir, eu fui bem no começo. Inclusive, eu fui até uma secretária dele que tem um monte de atas lá, se tiver ainda, fui eu que fiz. Fiz muitas atas, né? Porque eu era deles lá. E eu comecei a trabalhar com a Helena, mas daí a Helena não me deixou sair mais de lá. Porque, na verdade, eu queria mesmo ir, porque na época que eu trabalhei, foi em 82, foi justamente no ano que chegou a AIDS aqui em Florianópolis. Foi em 80, 82, uma coisa assim. E eu vi, assim, coisas impressionantes lá dentro. E aquilo começou a me fazer mal, sabe? Sei. Porque tu vê uma coisa que tu não tens como ajudar, arrumar, sabe? Não dá, aquilo ali começa a prejudicar. Tanto que uma médica minha me pediu que eu me afastasse uma vez de lá. Só que eu me afastei um pouco, sim. Você ficou impressionada? Fiquei impressionada, porque aquela doença é terrível, tá? Em fase terminal é uma coisa muito triste. Então eu saí um pouco. Mas daí a Helena, tu sabes como é? A Helena, aquele tamanho dela, pequena, daquele jeito que ninguém dava importância, mas ela era extremamente forte. Nunca vi uma mulher tão forte na minha vida como aquela Helena. Aí ela precisava de gente lá para trabalhar com ela. Aí eu me meti de novo, mas daí eu não saí mais. Aí cheguei a ser presidente do GAPA. Olha, fui uma presidente, vou te contar, dei o jeito naquele GAPA lá, inclusive financeiramente, tá? Aí depois, como eu era presidente do GAPA, automaticamente eu fui presidente do Lar Recanto do Carinho, porque ele fazia parte do GAPA. O Lar Recanto da Esperança, não sei se tu conhecesse, Sim. Que ele já era só para homens, ele já tinha se desligado do GAPA, né? Mas daí cheguei lá, eu encontrei pessoas muito boas, inclusive o Padre Prim, né? Que eu trabalhei muito com ele. E Figueirense rachado, né? Coitado. E até hoje eu me dou bem com ele, tá? Então, aí eu comecei a trabalhar. Aí eu não larguei mais. Aí eu comecei a ajudar a Helena até o fim. Até que um dia nós resolvemos deixar. Aí a coisa já estava se desgringolhando demais. Aí a gente deixou, eu e ela saímos. Foi um dos grandes trabalhos realizados pela senhora? Esse foi, mas mais do que eu foi a Helena. O Vandrei, a Helena sabia mais de AIDS do que qualquer médico, do que qualquer ministro, do que qualquer secretário. Ela sabia tudo de leis e de doença. Ela era uma pessoa que abraçava os doentes, tá entendendo? O ser humano. O ser humano. Eu fui com ela, eu ia com ela lá no hospital do Celso Ramos, que lá é que eles têm as pessoas de AIDS, de doenças assim, né? Nesse estilo de sexualmente transmissível. Eu ia lá com ela, a gente levava presente para eles no Natal, aquela coisa toda. Ela chegava lá, ela abraçava todo mundo, ela beijava todo mundo, coisa que ninguém fazia. Nenhum deputado ia lá para ver isso aí, nenhum secretário. Tinham medo, né? Eles tinham medo, eles tinham assim... Nojo, uma coisa que não chegava nem perto, sabe? Mas eu, no fim, até aprendi, depois com a Helena. Eu não era tão arrogante, arrojada como era de me meter em cima das pessoas e abraçar e pegar e puxar. Essas coisas eu não fazia. Mas eu dava tudo que eles queriam, sabe? Eu ajudava. Uma vez aconteceu uma coisa muito triste. Tinha um rapaz que ele tinha AIDS e ele estava hospedado no GAPA. A Helena botava gente hospedada lá. Uhum. Nem podia, mas ela botava, né? E eu conheci esse menino lá e eu gostei muito dele. Eu comecei a me dar muito bem com ele. Uhum. E um dia ele ia passar o Natal lá. Ele pegou AIDS mesmo
por transfusão, essas coisas que deu nele, né? Que ele precisou fazer uma transfusão e tudo. E ele estava na fase terminal, mas estava lá no GAPA. Aí eu cheguei lá e disse, o que é que tu queres? Vai passar o Natal aqui? Aí ele disse, vou. Eu digo, com quem? Aí ele disse, não, o moço que é vigia, que ele se comprometeu de vir passar comigo. Eu digo, tá. Aí tu queres alguma coisa, já que tu vais passar com ele, eu trago para vocês. Aí ele virou para mim e disse assim, eu quero 1 litro daquele chocolate, aquele chocolatado. Eu disse, tá, tudo bem. Só isso? Tu não queres mais nada? Não queres uma carninha, uma coisinha? Não, o menino já tem tudo, ele vai fazer um churrasquinho aqui para nós. Aí eu peguei, saí, comprei e trouxe. No dia seguinte ele morreu. Olha só. Morreu. Passou o Natal. Ainda bem que eu cheguei lá, porque nem era para eu ter ido, porque era quase véspera de Natal, eu não saía, porque tinha que atender em casa, né? E o menino morreu. Foi muito triste para mim ver. Era guri novo, sabe? Um guri novo, Essas coisas me mudavam, era em guri novo, né? História marcante. Marcante, Depois entrou na sua vida o Lar Recanto do Carinho. O Lar Recanto de Carinho das crianças, né? Mas o Lar Recanto do Carinho eu cuidei já quando eu era presidente do GAPA. Aí que eu fui presidente do lar também. O Lar Recanto do Carinho é uma entidade que ela é muito bem atendida pela comunidade. Na época que eu fui, eu fiz um pedido na Receita Federal daquele caminhão que vinha com aqueles brindes todos lá. Sim, sim. Fizemos aquilo, fizemos um bazar lá no Lar Recanto do Carinho, vendemos tudo, porque o pessoal adora comprar aquelas coisas e mesmo era muito barato, né? Isso aí foi uma grande campanha financeira que eu fiz. O resto do tempo a gente ficava assim de verbas da prefeitura, verbas do governo que tinha para manter aquilo lá. Mas como campanha financeira, essa aí deu muito bom. Naquela época eu estava lá, eu pegava o dinheiro todo fim de dia, eu ia lá todo dia, antes da gente fechar, porque a gente não podia ficar com aquilo aberto à noite por causa das crianças, né? Então eu ia lá, arrecadava o dinheiro e fazia o depósito na Caixa Econômica que tinha ali perto do Lar Recanto do Carinho. Sim. Eu e o contador do lar, né? A gente chegava lá no dia seguinte e a gente depositava ali. E eu ficava marcando tudo, todo o dinheiro que ia, que saía, tudo. Eu nunca fui nesse negócio de coisa. Acho que por isso é que hoje em dia eu gosto tanto de número. Eu ando na rua, começo a ver número das placas de carro toda a vida. Então, eu com aquilo ali, olha, Vandrei, botei em dia o sindicato deles, botei em dia os nossos contadores, que estavam tudo atrasado, paguei tudo assim, sabe? Só a contabilidade que eu fui pagando devagar. Mas o contador eu paguei tudo de uma vez só. E fui sanando as dívidas deles lá, arrumando tudo direitinho. Quando estava tudo limpo, tudo lindo, tudo maravilhoso, aí eu disse para elas, agora eu saio. Toca para frente. Arrumei tudo já. Ô, dona Lizia, a Feira da Esperança nunca chamou a senhora? A Feira da Esperança? Não, a gente até, a mim lá no GAPA, não. Lá no lar, não. Eles chamaram quando a gente era do Havaí, né? Não, porque a senhora aqui, GAPA, lá Recanto do Carinho, só faltou a Feira da Esperança. As Feiras da Esperança. O movimento Bandeirante, que a gente fala, o movimento Bandeirante, e nós somos nas Feiras da Esperança. Só que a Feira da Esperança também eles cobravam meio carinho, sabe? Para quem ia para colaborar, para ajudar e para ter algum efeito financeiro, aquilo lá ficava muito difícil. No fim, a gente ia mesmo só para aparecer, tá? Entendi. Aparecer com as coisas. Ô, dona Nesi, e o Jaime Furlani? Pois o Jaime Furlani tinha um apelido de Júlio Marino. É mesmo? Foi um grande cantor. Infelizmente, ele não gravou nada, nunca gravou nada para os netos verem, né? Porque as filhas ainda viam. A Jimena teve oportunidade, mas o Jaime foi um grande cantor. Mas tinha uma voz maravilhosa, interpretava que era uma beleza, porque não basta tu ter uma voz boa, tu tens que interpretar aquilo que tu estás cantando. E, além de tudo, ele ainda tinha muita facilidade para letras da... Ele cantava inglês, francês, espanhol. O espanhol ele arrombava. Eu fui uma vez com... Tu te lembra? Não sei se tu te lembra da orquestra do Paraíso. Ele era não sei o que, Paraíso. Ele era uma pessoa bem conhecida, um maestro aqui. Sim. E eles foram convidados para cantar em Buenos Aires. E naquela época eu já era casada com o Jaime. Eu, a Idaleto Castelã. O Castelã foi o grande...
instrumentista dele, né? Sim. E nós fomos para Buenos Aires. Pois não é que o Jaime chega lá, canta o Uno, aquele tango. Sim. Tu não tens noção, aqueles argentinos aplaudindo de pé. Eu fiquei estarrecida quando eu vi aquilo. Eu digo, não é possível. Ele tinha sotaque mais bonito do que os próprios argentinos. Ele cantou aquilo com uma alma tão grande Sim. que eles, olha, eles ficaram encantados. Encantados. Foi cantando que a senhora se apaixonou por ele? Ai, não sei se foi cantando, mas ele quando eu conheci ele cantava, eu adorava. Uma vez... Foi num baile isso? Não, eu acho que foi... Não, ele só cantava na Orquestra do 12. Sei. Ele teve uma época que ele e o Castelã cantavam na Orquestra do 12. Em outra orquestra ele não cantava. Sei. Então eu acredito que eu conheci o Jaime mesmo, foi assim, na casa de alguém, até porque por causa do Castelã, porque eu me dava muito bem com a mulher do Castelã. Nós Sei. éramos vizinhas. Sei. E daí o Castelã começou a tocar com ele e aí a gente começou a juntar, a se unir. Sim, sim. Mas uma vez também, eu me lembro disso, eu estava em casa, estava a Jimena tocando violão, e ela estava com uma amiga, Ana. O nome dela era Ana. Era a filha daquele coronel Valmor. Estavam lá, ela cantando. Aí chegou o Jaime. Quando o Jaime chegou, aí o Jaime começou, vamos cantar, não sei o quê, com a Jimena. Ele quase não cantava, não. Mas aí começaram a cantar aquele... Marina, né? Que vocês começaram a cantar. Foi Marina? Canção Marina? Marina Morena, aqueles. Tu acreditas que quando eu olhei para a Ana, ela estava chorando? Ela ficou tão emocionada de ver os dois cantando que ela começou a chorar, Ana. Eu digo, que foi, Ana? Quem gostava de cantar muito essa música era o Fernando Bastos. O Fernando Bastos, Ex-deputado, ex-presidente do Havaí. Tá, sabes que quem gosta também de cantar muito essa música é o Roberto Alves. Roberto Alves. Outro dia eu fui dar uma entrevista com ele, quando estava tudo em silêncio, ele começou a cantar. É muito bom ouvir essas histórias, sabe, dona Nisi? Para nós que somos um pouco mais jovens, a gente viaja no tempo, coisas que a gente não viveu, mas a gente nos orgulha por ser coisas da nossa cidade, das nossas raízes, das nossas identidades, né? Então, a senhora está hoje aqui relembrando e eternizando momentos que a senhora viveu e fez acontecer. Né? Grande Jaime Forlani, pai da Jerusa, do Ricardo, pela ordem a Jerusa, a Jimena, o Ricardo e a Jamira. Quem que deu os nomes, hein? O primeiro nome para Jerusa eu dei porque eu li aquele livro Gabriela Cravo e Canela. Sei. E a personagem que era filha do prefeito daquela época, o nome dela era Jerusa. Prefeito de Ilhéus, na Bahia. Eu lia muitos livros do Jorge Amado. E essa Jerusa estava escrito com J e com S, eu achei lindo o nome. Sei. Naquela época ninguém tinha esse nome, Vandrei, há 60 anos atrás. Ninguém tinha. Quando eu botei, ai, não, Jerusa, um monte de gente foi contra, porque era um nome diferente. Eu banquei, não, é ele que vai e pronto. A Jimena, é tudo coincidência, não foi que a gente só queria botar de J, não. A Jimena, o Jaime estava lendo o livro de Alcide, e a mulher de Alcide era Jimenez. Sim. E ele pegou e disse, não, essa aí vai ser Jimena. Boa. Aí botou. Aí quando chegou no nome do Ricardo, eu digo, não, agora eu vou escolher outro nome. Aí foi um nome comum. Um nome comum. Aí eu tinha uma cunhada que ela queria botar o nome de um filho, um neto, um sobrinho, o nome dos avós dela. Sei. Eu digo, mas por que tu não botasse o nome deles? Porque tu tivesse 2 filhos homens, eu só estou tendo um. Sei. Eu digo, não, quem vai escolher o nome sou eu. Aí botei o Ricardo. E a Jamira, quando nasceu, era a vez do Jaime, porque era um ele e outro para escolher. Aí eu acho que ele quis juntar o nome para ser parecido com o dele. Eu imagino que é isso. Aí ele botou Jamira. Eu digo, tá, foi a vez dele escolher. Passou, tá certo. Legal, dona Nisi. Muito bom, muito bom. Dona Nisi, olha, não podemos esquecer da principal parte aí, né? Como é que a senhora entrou no Havaí em 2002, né? Na gestão do doutor Zunino. Mas antes a senhora já era havaiana. Já. A família toda se veste de azul e branco, tem encontro. Como é que começou essa paixão pelo Havaí, dona Nisi? Pois agora, né, tu vê, né? Eu morei 7 anos em Rio Negro, lá no Paraná, divisa com Mafra, né? E naquela época eu só tinha mais assim convivência com o Vasco, né? Porque ninguém tinha time da capital, era difícil, né? Aí eu vim para cá, vim embora. Quando eu vim embora, eu tenho uma prima
que a mãe dela é que me criou mesmo. A minha tia era Badia Carone, ela é da família Carone de São Paulo e Boabaide, né? Uhum. E a filha dela, Nair, eu gostava muito dela e ela também gostava muito de mim. E eu comecei a ver que ela vivia com o radinho, tinha determinados dias da semana que ela andava com o radinho pela casa. E ela estava escutando o jogo do Avaí. Ela era muito havaiana, escutando o jogo do Avaí. Aí eu perguntei o que era aquilo, ela me disse e eu comecei a escutar com ela. Uhum. Aí comecei a gostar do Avaí. Aí vim embora para Florianópolis, casei, tive os filhos, tudo, mas sempre gostando do Avaí. Mas não de ir a estádio, porque eu era nova, eu era pequena e ninguém me levava. Não tinha ninguém que me levasse lá, né? Sim. Aí eu comecei a crescer, a gostar do Avaí, a olhar, a ver. Aí um dia eu fui no estádio, resolvi ir lá no estádio e fui ver como é que era para entrar de sócio, aquela coisa toda. Mas era difícil de entrar de sócio, ainda mais eu sozinha. Mas, de qualquer maneira, eu digo, não vou ser sócia, mas vou ser torcedora. Aí, quando tinha jogo, eu ia. Aí, eu ia a jogo, ninguém tinha camisa do Avaí, ninguém tinha nada, mas eu estava com os 4 filhos já. Então, o que é que eu fazia? Eu comprava uma camisa branca para uma, azul para outra, e a gente ia assim, cada um com uma branca, uma azul, uma branca, uma azul, sabe? Até ter oportunidade de comprar a camisa. Aí um dia comprei a camisa e comprei o boné. Aí nós íamos todos os jogos. E eu não sentava no setor A, não, eu sentava lá no B. Porque era tudo arquibancada, Sim. eu já entrava lá por trás e ficava ali perto, né? No povão. Aí no povão. Aí um dia eu entrei lá dentro, aí conheci o Romeu, que o Romeu era casado com uma grande amiga minha, a Vera. Aí eu peguei e fui falar com o Romeu, digo, Romeu, queria entrar de sócio. Aí ele pegou, me levou lá, eu entrei de sócia, mas eu só, não os guri. Porque naquela época eles eram pequenos, quase às vezes não iam, aquela coisa toda. Aí eu comecei a ir. Quando eu comecei a ir, eu comecei a ver que existia um conselho, que tinha gente que entrava de conselho e eles tinham reuniões. E eu comecei a querer ir em reunião, para ver o que acontecia lá dentro do Avaí. Aí a senhora gosta de se envolver, né? Elas é que disse, a mãe gosta de rolo. A Jamila disse para mim, a mãe gosta de rolo. Aí eu peguei o Romeu disse pro Amorim. Lorival Amorim. O Lorival Amorim. Quando ele disse pro Lorival Amorim que eu queria entrar de sócia, imediatamente ele e o Flávio Félix vieram, mandaram a Lourdes fazer a minha ficha, não se interessaram de saber quem eu era, do que é que eu era, o que é que eu fazia, não. Eu já entrei de sócia ali. Aí eu fiquei sendo sócia conselheira do Avaí. Sim. Aí os guris começaram a crescer, aí eles começaram a ir junto comigo, aí eu entrei de sócia no setor A. Comprei as cadeiras de sócia ali, aí depois a Jimena cresceu, daí ela quis ser conselheira também. E a Jerusa não, porque a Jerusa não quer nada de futebol, ela nem sabe, não quer saber. Aí eu comprei as cadeiras, eu e a Jamira iam, porque tinha direito a 2, a Jimena também com 2, e eu comprei daí para o meu neto, que o meu neto quis ir, até hoje ele vai a jogo, é sócio. E daí eu fiquei sendo... Aí quando apareceu aquele negócio, aquele complô lá, para botar o Zunino de presidente, eu meti e também me meti no meio. Aí fui eu, a Cátia, o Botelho, aquela coisa toda. Fábio Botelho. Aí... Cátia de Paula. Aí quando o Zunino foi fazer a eleição dele, foi aclamado por unanimidade, todo mundo aplaudindo de pé, foi a coisa mais emocionante. Aí eu fui lá dar parabéns para ele, né? Aí ele virou para mim e disse assim, tá, tu estás me dando parabéns agora, mas tu não vais me abandonar. Eu digo, não vou te abandonar, depois a gente conversa, vamos ver o que dá para fazer. Só que daí, André, aconteceu uma coisa muito triste naquela decisão. É que eu me dava muito bem com o Amorim, né? Com Lorival Amorim. o Lorival Amorim. Com o Flávio Félix também, né? Assim, mas me dava. E quando a gente entrou de sócio para poder votar, o juiz tinha que dar autorização para a gente votar. E o juiz não daria aquela quantidade de meses antes de deixar a gente votar. Ele deu para a gente votar naquele dia. Aí eu e a Cátia fomos votar. E o Amorim viu nós votando. Ele amarrou uma cara, ele ficou tão chateado. Nunca mais falou comigo. Nunca mais. Desde aquela época. Aí eu disse, bom, paciência, né? Aí deixei, eles saíram, né? Aí entrou coisa, aí o coisa me disse, o Zunino virou para mim e disse, então,
tu vais trabalhar como minha social aqui dentro. Diretora social. Entrei na social, aí que eu entrei na social. Agora, faz coisas de um ano e pouco, que uma vez eu encontrei o Amorim, eles estavam tudo lá na fazenda, parece que ele foi numa reunião na fazenda, não, lá no Avaí, parece que ele foi numa reunião, e daí ele veio me cumprimentar. E no dia do ano passado, no aniversário do Avaí, do centenário, eu estive lá, fui receber um prêmio do Amin, né, eu, o Amaro, tudo. Quando eu desci, ele estava assim na minha frente, de cara com ele. Aí eu cheguei perto dele, cumprimentei. E aí eu fui sentar. Foi a única vez que eu falei. Não sei se de repente agora, se eu encontrar, claro que eu já não vou mais nem me lembrar daquilo lá, mas vou lá, cumprimento, converso e tudo. Como é que foi esse trabalho de 20 anos no Avaí, dona Nesi? Ai, as lembranças, as Avaí dificuldades. É paixão para minha vida, paixão da minha vida. O Avaí faz coisa, tá? Olha, Vandrei, eu vou te contar uma coisa. Eu trabalhei 20 anos, não pense que não foi fácil. Foi assim, 20 anos de... O começo foi bem chato, bem trabalhoso, difícil. Muito difícil. Porque aquelas crianças, né? Vamos dizer, dá um exemplo já. As crianças para entrar com o uniforme do Avaí. Para tu botar na cabeça de pai que ele não podia ir com calça preta, nem verde, nem vermelha, nem amarela, foi um inferno. Eu fiz reunião uma vez com mulheres da equipe técnica lá, os jogadores, fiz um lanche lá no Avaí, chamei todas elas, levei o manequim e mostrei como é que os meninos tinham que entrar em campo com os pais deles, né? Que a maioria estava ali. Foi luta, olha, tinha pai de coisa, porque naquela época todo mundo enchia a cara lá dentro, antes do jogo, né? Tinha pai lá que jogava carteira na minha cara, a Maria Helena chorava, vinha me chamar porque ela achava que era só eu que dava jeito, porque também já tinha uma idade, então eles ficavam meio assim. Foi triste, mas conseguimos ser, hoje, o melhor time a entrar com criança dentro do estádio no Brasil. Não tem time grande nenhum que entre com as crianças tão bem arrumadas como as nossas. Começou com a senhora. Começou comigo, eu que fiz aquilo tudo. Eu pedi uma vez pro Zunino, Zunino, tu deixa eu arrumar as crianças para entrar com o jogador? Ele assim, tu podes fazer o que tu quiser, mas tu vais te incomodar que nem um cão, ele disse. Mas isso aí esse projeto, quando eu entreguei o cargo para o atual presidente, que eu fui lá com a Jimena até, levei todos os projetos que eu tinha feito, levei tudo que eu fiz no Avaí, eu guardei, né? Tinha a cópia de tudo. Eu disse para ele, tem 2 projetos aqui que tu não podes deixar de fazer, porque se tu tirar isso do Avaí, 90% do Avaí cai fora, porque vai ficar no esquecimento. Porque o Avaí, quando eu cheguei aqui, ele só tratava de futebol. Perdia, ganhava, não interessa, era só futebol, futebol. Eu consegui fazer o Avaí ser conhecido pela comunidade, ser conhecido como trabalho social, de verdade. Porque aquilo ali gerou um monte de coisa, tá, Andrei? Aí eu mostrei os 2 projetos. Um era esse das crianças entrar. Dos mascotes. E outro era daqueles de escolas. Das visitas de escola. Passaram aí milhares e milhares. Mais de 20 mil crianças eu atendi. No Avaí, nesses anos todos que eu fiquei. Escolas, né? Mais de 1000 escolas. Foi uma coisa, assim, um trabalho muito bom. Foi uma legada enorme. Aí depois tem outra coisa. Eu fiquei conhecida no Avaí por causa desse trabalho. Não foi porque eu era sócia do Avaí, nem porque eu sou conselheira do Avaí. Foi pelo trabalho que eu fiz, todo mundo me via fazendo. E com as mulheres também, funcionárias. A senhora fez um grande trabalho. Eu nunca briguei com ninguém. Eu fiquei 20 anos trabalhando no lugar sem nunca sequer fazer uma cara feia para ninguém. Nunca. Eu me dou bem com todas elas. Até hoje. Eu, quando entro lá no Avaí agora, quando eu vou, a primeira coisa que eu faço, vou lá dar um abraço já começo abraçando a Camila, que fica ali perto. Sim. Aí depois eu já abraço a Papiola, aí já vem as outras, todas as outras que tem, como é a... Kátia. A Kátia é minha amiga desde a infância, né? Eu sou amiga da mãe dela desde a infância. Eu vi a Kátia nascer. Então, na rua Frei Evaristo. Frei Evaristo, claro. Eu morava ali na Almirante Alvim. Isso. Então, eu me dou bem com todas elas. Isso eu nunca, até hoje, eu entro lá, a Jimena, eles dizem assim, a gente vai com a mãe levar ela no Avaí, tem que entrar pelo menos uma meia hora, no mínimo, antes,
para poder chegar lá quando o jogo estiver começando. Porque eu vou parando em tudo quanto é lugar, qualquer um que passa ali eu paro. Às vezes até aquelas pessoas que eu não conheço, que entraram agora. O Avaí está aí no colar da senhora. Tá, o Avaí está no meu coração. E aí, todo esse legado que a senhora deixou, os mascotes, os colégios, as crianças da comunidade, ações temáticas e sociais, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, tudo isso, né? Tudo isso a senhora implementou. Ele está sabendo das coisas. Estou lembrando. E com as mulheres, enfim, a senhora foi reconhecida com a medalha de mérito Saúl Oliveira, que é a maior condecoração do clube. Né? Então, acho que reconhecimento não faltou. Não. A verdade é essa. O reconhecimento só teve lá. Aqui no programa, a senhora está tendo reconhecimento da vida. Né? Envolve o Avaí e outras coisas. Né? E o Zunino, o que representou para a senhora? O Zunino era maravilhoso, né? Olha, o Zunino fazia aqueles esporros lá, brigava com todo mundo. Mas tu sabes, o Vandrei, o Zunino foi a pessoa mais justa que eu conheci na minha vida. Ele não se apegava às pessoas que ele não gostava. Ele não fazia mal para elas, ele não prejudicava. Uma vez eu estava conversando com ele estava falando que apareceu um rapaz lá para falar com ele. Aí eu estava dizendo, cheguei para ele dizendo, nem o que é que esse moço estava querendo aqui, ficou tanto tempo aqui conversando. Ele assim, Nesi, eu vou te dizer uma coisa, ele veio me pedir uma coisa que eu dei para ele, eu facilitei. Mas tu sabes que eu não suporto ele. Ele é uma coisa que para mim não dá. A minha vida inteira eu briguei com ele, nunca gostei dele. Mas eu não posso ser tão injusto de não dar para ele aquilo que eu tenho possibilidade dele melhorar na vida. Aí ele deu, mesmo não gostando do cara, ele deu. Eu não vi nunca ninguém ter uma atitude dessa. E acho que não conheço. E nem sei se eu faria. Um cara ficava me aporreando a vida inteira e depois ele quer uma coisa e eu vou dar porque é justo, porque ele precisa para ajudar, não sei. Mas ele fez isso. Eu digo, Zunino, vai fazer? Ele digo, vou. Sabe por quê, dona Nesi? Porque ele era um grande ser humano. Ele era. Era um grande ser humano. E até esse presente momento, o ano que a gente está fazendo essa entrevista, 2024, ele foi o maior presidente da história do Avaí. Né? Até então foi. Né? Pelo menos tudo foi o que fez tudo Avaí, patrimonialmente, conquistas também, né? O Avaí apanhou muito ali de 2002 a 2007, depois subiu em 2008, campeão estadual 9 e 10, estadual depois de novo em 12. Esse campeonato de 2012 foi inesquecível, né? Foi. Na época dele lá. Eu tenho uma foto com a senhora dentro do estádio Orlando Capelli. É mesmo? Lembranças que a gente vai levar Eu tenho um monte de foto naquele dia. O Avaí foi muito legal, dona Nesi. Foi muito legal ter trabalhado com a senhora no Avaí. E aqui apenas carimbar, ratificar tudo que eu vi que a senhora fez. Né? Tu participasse naquela época, tu eras bem assíduo, né? Estavas sempre lá, a gente conversava, tudo. Então, acho que o Avaí é um grande pedaço da vida da senhora. Né? E os encontros da família, todo mundo vestido de Avaí, hein? Como é que foi isso, hein, dona Nesi? Continua tendo? Continua. Eu e a Jimena, eu e a Jamira também. Eu e a Jamira, nós não viajamos para lugar nenhum que a gente não leve uma camisa do Avaí. A gente está sempre vestida de camisa do Avaí. Agora, para ir jogo, a Jamira agora deu uma parada. Ela desistiu, até porque ela está fazendo doutorado. Aliás, registrar aqui nessa entrevista que a Jamira foi uma grande colaboradora não remunerada do Avaí. A senhora também não foi remunerada. Não. A senhora foi voluntária. A Jamira foi uma grande fotógrafa do Avaí. Foi. Por muitos e muitos anos, dando o seu tempo, o seu sangue em prol da instituição. Ela foi a Jimena também tem relevantes serviços aí, tem feito pesquisas, exposições. Né? A Jimena agora até está mais atuante. Ela está gostando. Em si. Né? O Avaí deve muito a essa família italiana aí do seu Jaime. Pelos serviços prestados. Agora a gente agora está esperando que o Avaí deu um impulso agora para ver se uma melhorada boa, tem que ser muito boa, né, melhorada, porque o que a gente quer é isso, a gente quer torcer, mas quer torcer também vendo
grandes espetáculos, né? Grandes vitórias. Vitórias, né? Taças, títulos. Voltar para a Série A, essas coisas aí. Essas coisas, Que o Corrimão também lá melhor, porque também os dois não estão bem, né? Não. Eu também vou te dizer uma coisa, Vandrei. Não quero que o Figueirense caia, desista. Não, nada disso. Eu tenho muitos amigos que são figueirenses, me dou muito bem com eles. E eu acho que não tem graça. Eu acho que a graça tem o Avaí ganhar em campo do Figueirense e o Figueirense ganhar em campo do Avaí. Fora disso, não, esse negócio... Faz parte da história da nossa cidade. Não, senão não tem graça. Faz parte da história da nossa cidade. Dona Ezi, outra parte da vida da senhora, viagens. O que a senhora já viajou, o que a senhora já conhece? Viajou o mundo todo aí, conta pra nós. Não, eu já viajei bastante, sim. Sempre com o Avaí junto, né? Bandeira do Avaí, camisa do Avaí. Sempre. A bandeira eu levo também. Eu levo bandeira do Avaí, a camisa, a minha já está pronta, né? Já estou com as minhas blusas toda pronta lá, que eu vou levar nessa viagem agora. Pois é, Vandrei, felizmente, como eu te disse, meus filhos, graças a Deus, estão todos criados, todo mundo encaminhado, cada um que se vira, eles cuidam da vida, eles se sustentam, então eu agora tenho possibilidade de vez em quando fazer uma viagem. Mas eu levo eles, cada viagem que eu fui lá, nós agora vamos nós 4. Eu com as 3 mulheres, eu com as 3 filhas. Então a gente vai lá para Orlando, vamos passar lá uns dias lá com o Ricardo, passar o aniversário dele lá. Na Disney? Não, dá a impressão que tem que tu pode sair da casa dele e ir a pé para Disney. Só que aquilo lá é uma enormidade, né? As avenidas são enormes, são tudo. Quando tu pensa que é ali... Aliás, a Jamira já foi aí umas 35 vezes para Disney. A Jamira já é proprietária da Disney, já está até enjoada, já não quer mais ir. Ela morou também, morou 1 ano e pouco, 2 anos lá em Orlando, né? Quando ela foi para lá para aprender inglês, né? Mas agora nós vamos lá, não sei, outra não sei. Também eu preciso chegar, me ajeitar direitinho, porque agora também eu não estou numa idade de querer correr como eu fazia antigamente, né? Agora a coisa comigo tem que ser tudo na base da tranquilidade, devagar, aquela coisa toda. Mas agora para Orlando, para ver lá o aniversário do Ricardo, nós vamos. Mas as minhas outras viagens, eu fiz muita viagem, eu fui muitos países da Europa. Outro dia não é ser arrogante, não, mas eu vou te contar. Outro dia nós estávamos as 3 lá em casa, né, as 3 filhas, e começamos a ver os países que a gente poderia conhecer com elas, né, com as meninas. Aí elas começaram a dizer, tem esse aqui. O que é que a mãe acha, mãe? Esse aí eu já fui, eu dizia. E nós fomos conversando e elas perguntando para mim, eu dizia, não, eu também já fui nisso aí. Aí no fim elas diziam, não vamos a lugar nenhum, porque essa mulher já foi em tudo, não vamos levar ela para lugar nenhum. A senhora esteve na Itália e no Líbano, que são países... Não, o Líbano nunca fui. Nunca foi? Não. O Antônio Boabaide, eu não sei se tu conheces ele esteve lá. Mas até o sobrenome de Boabaide lá é meio diferente, né? Sim. Então é difícil, tem dificuldade até pela língua, tudo. Sim. E vou te contar uma coisa, Vandrei. Minhas tias diziam, quando elas vieram de lá, que o Líbano era uma cidade linda. Aquele Hezbollah foi para lá, estragou tudo, foi a guerra em cima de guerra. Em Beirute, eles destruíram tudo aquilo lá. A minha família morava a 2 horas de trem de Beirute, na época era quase ali dentro mesmo. Eles estragaram tudo, quebraram. Era só guerra em cima de guerra, tu só vê destruição. Então, eu não vou para lá. Agora, a Itália, eu já estive na Itália algumas vezes. Mas outro dia eu estava pegando no computador, comecei a ver as coisas maravilhosas que tem na Itália. Eu estava dizendo para a Jamila e para ela, por que nós só queremos ir para Veneza? Por que nós queremos ir lá para como é? Roma, e aquele negócio lá daquela grande catedral que tu até me falaste que tu estivesse lá, Duomo. Sim. Por que nós queremos ir só para essas cidades? Gente, vamos noutra cidade. Aí resolvemos ir numa cidade que tem o nome de Cinque Terre. Cinque Terre. Tu não tens noção o deslumbramento que é aquela cidade. Ela é toda construída em pedras monumentais. Aquela água maravilhosa para tu olhar. Olha. Muito bonito, né? Muito lindo. Eu digo para ela, para a Itália vai ser difícil ir outra vez, mas a Itália é muito linda, hein? Para a Copa do Mundo a senhora não foi ainda? Para a Copa do Mundo eu não fui ainda. Quem sabe, né?
26 aí tem Copa da América do Norte. Primeiro eu preciso ver como é que está o time, porque eu não vou sair aqui do Brasil para chegar lá e perder. Eu não tenho mais essa estrutura. A seleção não é mais a mesma? Não, não. Outro dia eu estava dizendo para a Jimena, eu vi um cara fazendo uma reportagem com Romário, e falando sobre a frieza do Romário de fazer gol. Que ele chega na frente do goleiro, os goleiros é que ficam apavorados dele. Não é ele, porque ele não olha para o lado, não olha para frente, não olha para baixo. Ele olha reto e toca a bola para fazer gol, e faz. Aí ele ainda disse outra coisa ali, mas eu não vou dizer não. Dona Nesi, para a gente fechar, qual foi uma grande decepção que a senhora teve na vida? Decepção? É. Olha, não sei, Andrei. Vou ter que pensar. Nunca tive decepção, não. Quando eu fui militante de partido político, eu já entrei nele de cabeça aberta. Sim. Já sabia que o negócio ali não era tão fantasioso como eu imaginava. As Bandeirantes eu nunca tive decepção, porque foi uma coisa que eu adorei fazer, sabe? Viver aqueles anos todos vivendo com aquelas meninas, com as filhas. Sim. Tudo. E não tem, assim. O Avaí... Hã? O Avaí é só alegria. O Avaí, apesar de ele perder um jogo, como perdeu segunda-feira, que eu fiquei arrasada, e eu, quando vou ao jogo no Avaí, que ele perde, a Jimena sabe, eu venho muda de lá até em casa, porque eu não consigo, não tenho, sabe, não tenho estrutura para falar. Sim. Mesmo assim, ainda é a paixão da minha Eu perguntei primeiro a decepção, para depois perguntar qual é a grande alegria da vida. Então eu pergunto para a senhora agora, qual é a grande alegria da vida? Olha, a alegria da vida é eu estar bem. Eu estou bem de saúde, estou bem financeiramente, estou bem com os filhos. E eu vou te contar uma coisa também. Eu estou muito bem com o Avaí também, tá? Faço o que ele quiser. Para mim, ele é uma entidade que me agrada, que eu me sinto bem dentro do Avaí. Obrigado, dona Nesi. Agradecer pela presença da senhora, uma bela história. E com certeza vai ficar para os anais da cidade e aqui da TV Câmara. Eu que agradeço, Vandrei. Olha, foi muito bom bater papo contigo. Também fazia tempo que eu não te vejo, né? Mas tu és uma pessoa muito agradável, muito querida para a gente conviver. E eu sempre tive uma convivência muito boa contigo, né? Desde esses anos todos. Uma grande amizade. Agradeço essa oportunidade de estar aqui e vamos continuar firmes, saudáveis, com vontade de viajar também, que é isso que eu gosto, né? E muito obrigada pela oportunidade de tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço, dona Nesi Furlani, aqui no nosso Café e Prosa, trazendo as suas histórias que começaram em Palhoça, vieram para Florianópolis, passaram por várias entidades, pelo Avaí, e a gente traz esse grande registro. A supervisão técnica de Lucas Gonçalves e Ismael Souza, a direção-geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira, e você acompanha tudo nas nossas redes sociais, o Café e Prosa, e também na TV aberta da TV Câmara. Um abraço e até a próxima.